Boa noite. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que tem alguns papais ainda levando os filhinhos na salinha. Então vou me apresentar novamente, que talvez não sejam todos vocês que me conheçam. Eu sou a Larissa Barreto Damasceno, mais conhecida como Larissa Brisa. Sou esposa do André Brisa. Nós nascemos nessa casa Poema há muitos anos atrás, para a graça de Deus. Não para a graça de Deus, mas nós bagunçamos bastante também nessa casa, fizemos bastante bagunça, éramos bem jovens. Eu tinha 14 anos quando a Poema nasceu. Para quem não sabe também, eu sou irmã do Lê. E a gente cometeu várias gafezinhas no nosso namoro, até o Senhor realmente conseguir alcançar esse espaço no nosso coração, trazendo maturidade, entendimento. Então, dentro dessa casa, dessa igreja aqui em Taubaté, nós demos muito trabalho, nós fizemos muita bagunça, depois nós fomos curados, depois as pessoas começaram a liberar palavra profética sobre a nossa vida, acreditar em nós, nos discipularam. Então a gente teve várias fases dentro dessa igreja. Em algum momento, quando eu e o André, no meio disso, uma das bagunças foi que a gente engravidou. Ele me engravidou aos 18 anos. Pensa, irmãos, o sofrimento, a luta, pra gente entender os processos de Deus, sermos restaurados. Então o Senhor restaurou nossa vida. E quando estávamos dando fruto nessa igreja, quando estávamos retribuindo tudo que o Senhor tinha feito na nossa vida, então fomos enviados a São Paulo. Eu, André, Thalissa, a filha da adolescência, porque depois disso a gente se casou. Tivemos mais um filhinho, o Teodoro, que tem 4 anos. A Tatá hoje tem 12. Então, para a glória de Deus, nós estamos aí vivendo milagre, restauração, a palavra de Deus e as promessas de Deus, tudo aquilo que foi ministrado na nossa vida, se concluindo. Milagres e milagres na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida financeira e também nas nossas emoções. Para a glória de Deus, hoje nós frutificamos e podemos colaborar com o processo de outras pessoas que vivem coisas parecidas ou coisas completamente diferentes. Então esse é um pouquinho da minha história, de quem sou eu. Sou muito grata ao Senhor por essa família espiritual. O Ladentim, pastor dessa casa, estava me falando ali algumas palavras antes de eu subir. E algo que nós realmente temos muita alegria é que nós não somos uma instituição, não somos uma rede de igreja que anseia em se espalhar pelo Brasil. Na verdade, a gente era só uma igrejinha bem pequena no interior de São Paulo, Taubaté. E o Senhor tem nos levado a muitos lugares, porque Ele assim deseja, para que possamos ser família com muitos e muitos outros lugares, para a glória de Deus. Então é muita alegria fazer parte dessa família com você, que talvez está me vendo pela primeira vez, com você que me conhece há bastante tempo. É uma alegria muito grande fazer parte dessa grande família de Deus. Amém? Eu quero começar lendo o versículo que tem sido o fundamento dessa série de emoções, que está lá em Provérbios 25, 28, que vem falando assim: o homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Sabe, em um tempo onde a saúde emocional anda tão comprometida, em um tempo onde a gente vê, para todos os lugares que a gente olha, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, pessoas lutando intensamente batalhas que elas não precisam lutar, pessoas se cansando, profissionalmente, ministerialmente, em um tempo tão difícil. E ambiente onde as nossas crianças, nossos próprios filhos estão sendo tão expostos todos os dias. Bem no momento de formação de seus caráteres, bem no momento de desenvolvimento para uma fase de adolescência, para uma fase adulta. Sabe,
Em um tempo tão difícil, essa pauta de saúde emocional tem sido muito levantada. E a igreja abraçou esse assunto, o que é muito importante. Eu acredito que os psicólogos devem estar dando graças a Deus. Tem psicólogo aqui? Glória a Deus, porque esse assunto está sendo abordado no nosso meio. Glória a Deus, porque estamos falando sobre isso. E nessa noite, uma equipe, um ministério todo, que investiu tanto nos nossos filhos ao longo dessa série, que tem mais de um mês que está sendo ministrada, ela preparou esse ambiente para você, papai e mamãe que está aqui me ouvindo, receber algo novo de Deus. Sabe, algo foi plantado, semeado, com oração, com lágrimas, e você vai receber hoje algo de Deus. Isso não foi de graça, isso custou. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração. Seus filhos estão sendo muito bem cuidados nas salinhas. Aquete as suas emoções agora. E entenda que Jesus quer trazer para a casa de vocês, para o lar de vocês, uma nova revelação, uma nova unção, uma porção de milagre, uma porção de entendimento mais alta, mais profunda do céu. Mas você só vai receber se você crer. Quantos estão comigo? Você só vai receber se você crer nessa noite. Amém? Então feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, o Senhor sabe, Jesus, que não foi por uma corrida em busca de ser autoridade em algo, Jesus, que o Senhor me trouxe até aqui, Senhor. O Senhor sabe, Jesus, que dado o meu histórico de pouco saber lidar com as emoções, Jesus, eu não poderia ser a pessoa escolhida para estar aqui. Mas assim como o Senhor tem feito, Jesus, tantos e tantos milagres no nosso meio como família espiritual, tantos e tantos milagres dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu lar. Isso tudo começou na casa dos meus pais, Jesus. Esse trabalhar, esse esticar, esse levantar, Senhor, desse altar a Ti dentro dos nossos lares, Pai. Só por isso, só pela Sua graça e pelo Seu amor eu posso estar aqui, ministrando esses pais, Jesus, a respeito desse assunto. Papai, sabemos que o Senhor se preocupa, Jesus, com famílias saudáveis, com famílias fundamentadas, Jesus, na saúde, Jesus, no domínio de todas as coisas, no governo de todas as áreas da vida, Pai. Então, mais uma vez, se manifeste nessa casa com poder e glória, com unção, Jesus, apesar de nós, porque nós não merecemos, não fizemos coisa alguma para merecer, Jesus, o Seu favor. Mas nós reconhecemos o Seu sacrifício e pedimos, se manifeste mais uma vez em nosso meio, Jesus. Abra os olhos espirituais, abra os olhos físicos, cure, Senhor Jesus, almas nesse lugar, cure corações feridos, Pai, e levante esses pais, esses homens e essas mamães, essas mulheres, como verdadeiros governantes do seu lar, governantes de seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidade dos pais. Como eu disse antes, os nossos filhos foram ministrados durante essa série toda, não só aqui, mas meu filhinho também foi ministrado lá na Poema São Paulo. Sobre emoções, os líderes se prepararam, foram fundo, pegaram versículos, ensinaram a eles, direcionaram, contaram histórias, deram exemplos. Mas existe a nossa parte, a nossa responsabilidade. E o tema dessa mensagem é: eu, meus filhos e minhas emoções. O manual de sobrevivência para os pais. Aleluia. Muitas vezes eu preciso dar uma consultada nesse manual, senão eu dou uma pirada. E tá tudo bem. A gente não é perfeito, não é sobre isso que eu quero falar. Mas o primeiro ponto que eu quero entrar com vocês é promover um lugar de paz e de proteção. Como nossa responsabilidade com os nossos filhos, promover um lugar de paz e de proteção é muito importante. Para isso, nós precisamos, primeiramente, dominar as nossas emoções. Se nós não estivermos dominando, ensinando, doutrinando, acalmando,
dominando nossas emoções, não vamos conseguir êxito nenhum, não vamos conseguir passar para outros estágios da nossa vida com os nossos filhos. Raiva, tristeza, ansiedade, medo, todas essas emoções estão dentro de nós. Elas existem dentro de nós. Não adianta a gente tentar negar. Não adianta a gente tentar ser super-herói. Super-heróis deixa para televisão, deixa para a hora do entretenimento. Pai e mãe não tem que ser super-herói. Pai e mãe precisa reconhecer suas emoções, pedir socorro para Jesus. Precisa dominar suas emoções. Sabe, eu não conheço a maioria de vocês, mas eu tenho certeza, eu tenho consciência de que a vida de ninguém é fácil. Eu tenho consciência de que cada um de vocês vive um nível de desafio. Na segunda, na terça, na quarta, até mesmo no domingo para vir congregar. Eu tenho consciência disso. E eu sei que muitas vezes, situações que somos expostos todos os dias, testam e treinam as nossas emoções. Todos os dias, não tem um dia sequer. Mas aprender a controlar nossas emoções é fundamental. Sabe, se você tem condições de procurar, ou se você já passa por um profissional, muito legal. O ano passado eu precisei procurar ajuda de rotina, gente, exame normal, exame de sangue. Eu percebi que várias vitaminas estavam em déficit e eu precisei repor. Sabe, a gente começa por aí, pelo básico. Tem coisa que a gente está sofrendo sozinho, achando que são lutas espirituais, guerras espirituais, mas é só o básico. Que dá pra gente fazer, não custa tão caro, não é tão difícil, não é tão inacessível. Eu estava muito disposta, eu não conseguia ir para a academia, não conseguia me alimentar bem, não conseguia me concentrar no meu sacerdócio, no meu devocional. Eu tomei algumas vitaminas e tudo isso já se regularizou, e glória a Deus. Glória a Deus, não eram batalhas espirituais. Mas mesmo assim, glória a Deus, porque existem profissionais para nos ajudar, a gente não precisa caminhar sozinho. Outra coisa, se você identificar os seus limites, conversar com o seu cônjuge, conversar com a sua esposa, com o seu marido, identificar seus limites, conversar com o seu líder de GC, procurar alguém de confiança, abrir seu coração, falar, olha, eu tenho tendência a estourar um pouquinho mais, eu tenho tendência a perder a paciência rápido, acabo descontando dos meus filhos, não consigo, depois eu me arrependo e continua aquele ciclo. Tá tudo bem, a gente não está aqui para acusar ninguém. Muitos de nós estamos sujeitos a isso. Ou então, meus filhos são muito difíceis, eu acabo tendo preguiça, não enfrento essa situação e tudo vai passando, vai se acumulando. Procure ajuda. Pai, mãe, não fique sozinho, procure ajuda. Mesmo que seja acionar o seu marido, a sua esposa, que pode estar numa onda de... Ele dormiu, ele foi engolido também, não conseguiu controlar as emoções, se ausentou. Às vezes acontece. Precisa existir essa parceria, essa união entre o casal, onde se fale sobre as emoções, onde se fale sobre o que está sentindo. Muitas vezes homens têm grande dificuldade com isso, de falar do que sentem, porque ficaram tanto tempo sem falar que não sabem nem definir mais o que sentem. Não conseguem falar. Tem uma barreira muito grande. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, talvez você precisou muito cedo se responsabilizar por muitas coisas. Talvez você se desgaste tanto no seu trabalho para dar uma realidade melhor para sua família. Eu sei, pai, isso é pesado. Mas você ignorar que você tem emoções, ignorar que essas emoções precisam ser tratadas e controladas e aperfeiçoadas por Deus, não vai melhorar a sua situação. Muito pelo contrário, ela pode agravar toda essa situação. Mais uma vez, nós fazemos parte de uma igreja muito saudável para a glória de Deus. Você pode confiar em outro homem nessa igreja para abrir as suas dificuldades, para abrir suas limitações. Você pode falar para outro homem, para o seu líder, para alguém que você entenda que tem um nível de maturidade um pouco mais alto que o seu e falar, poxa, eu não tenho paciência de ouvir minha esposa quando ela começa a falar de emoções. Mas fica até o final para você ouvir o conselho e o direcionamento. Esposa, se você está falando demais, o seu marido não está dando conta, identifica os limites dele. E vai procurar uma mulher dessa igreja para se aconselhar.
vai procurar a sua líder. Se a sua líder já está muito ocupada, procura uma irmã do GC. Tem tantas pessoas incríveis ao nosso lado, prontas a nos ouvir, a nos ajudar. Sabe, isso é bíblico. Confessar uns aos outros para sermos curados é bíblico. Não negligencie as suas emoções. Não negligencie. A solução pode estar muito perto de você. Pode ser muito simples de resolver. E sabe o que você acha, pai, mãe? Às vezes você acha que a hora que você for promovido, a situação financeira na sua casa mudar, tudo vai ficar bem. Mas deixa eu falar. Você pode até silenciar as emoções com barulho. Você pode até camuflar as emoções ali no meio do barulho, dos brinquedos, dos presentes, dos passeios. Mas as emoções continuam lá. E elas não foram tratadas, elas só foram silenciadas. Dê atenção às suas emoções. Sem romantismo, sabe? Eu vi um vídeo no Instagram esses dias, onde alguém falava assim, uma mulher falando que o mínimo que o homem tem que saber é o ciclo menstrual dela, para ele tratar ela bem em todas as fases do ciclo menstrual. Gente, pelo amor de Deus. Se nem a gente consegue entender ou vai exigir que o marido faça isso, tem gente colocando como o mínimo requisito básico para eu casar é o cara saber qual a fase do meu período menstrual. Hein, Bruno? Tá sabendo? Da cá? Senhor, gente. Não, sem romantismo. Vamos falar de entender as emoções, mas de uma forma consciente, tá bom? Vamos lá? De uma forma alcançável. De uma forma leve. De uma forma de parceria. Vamos se entender, vamos ter essa troca. Em nome de Jesus. Confessai as vossas culpas. Eu gostei muito dessa versão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessem suas culpas uns aos outros. Tá pesado, Larissa. Eu nem sei nem por onde começar, porque eu nem sei qual a emoção minha que está sendo afetada no momento. Começa a falar, começa a abrir, uma hora você vai começar a entender também. Com frequência, zerar o jogo diante de Deus. Com frequência, sair correndo e falar: Jesus, eu não estou aguentando mais. Jesus, está muito difícil. Zerar o jogo, porque constantemente a gente se sobrecarrega, a gente tem essa tendência. Ou a gente está muito acomodado, ou a gente está muito ativo. Se a gente está um pouco sobrecarregado, glória a Deus, que pelo menos a gente não está sobrecarregado, a gente está ativo. A gente tem que voltar diante de Deus e zerar o jogo. Como? Outro caminho está aqui, em Mateus 11, 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outra forma da gente ser as baterias recarregadas, chegar diante de Jesus e falar: Jesus, sabe aquela promessa que está lá na Bíblia? Que o Senhor vai trocar o meu fardo com o seu? Estou precisando agora. Vamos fazer aqui, nesse momento? Dá para ser agora? Faz isso diante de Deus. Confessa aos seus irmãos, receba a oração para que sejam curados. Cheguem diante de Deus e troca de fardo com Ele, porque o dele é suave e é leve. Entenda que Jesus não arranca suas responsabilidades e fala: vai lá descansar, filho. Vai lá se divertir. Vai lá gastar no shopping. Ele fala: vamos trocar. Eu pego o seu e você pega o meu, porque o meu é mais fácil de levar. É suave, é leve, mas você tem um comprometimento comigo. Você tem uma missão nessa terra. Não vai ficar tão fácil assim, porque senão você fica à toa. Você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Vocês todos que estão aqui têm filhos, ou têm um filho.
você precisa ter um compromisso com o Senhor, você precisa ter um compromisso com a sua família. Então existe um peso de responsabilidade sobre a sua vida e tá tudo bem. É muito importante que comecemos a corrida com os nossos filhos, os mais limpos, o mais limpo de emoção que nós pudermos. Quantas vezes eu pensei que a Thalissa precisava muito de uma super viagem? Eu tinha certeza que o que ela precisava era de uma super viagem. Ou então eu achava que o Theodor precisava de um brinquedo mais legal, de um brinquedo incrível, de um brinquedo que custasse mais caro que eu podia comprar. Eu pensei muitas vezes essas coisas. Mas quando eu olhei, eu não pude dar uma viagem, eu não pude dar um super brinquedo. E eu olhei e eu percebi que eles precisavam de um abraço. Eles precisavam que a gente sentasse para jogar um jogo de tabuleiro com eles. Eles precisavam de outras coisas que não tinham nada a ver com o que eu achava que eles estavam precisando. Porque as minhas emoções estavam afloradas. Então, a partir da minha ótica, eu achei que eles precisavam de algo. Mas eles precisavam de nós. Eles precisavam da nossa presença. Entende por que é importante zerar, dar uma limpada nas nossas emoções para depois olhar para os nossos filhos e ver do que eles precisam? Entende por que é tão importante o primeiro passo ser as nossas emoções controladas por Jesus, as nossas emoções dominadas por Jesus? Porque senão a partir dali vai tudo desandar. A gente não consegue sequer discernir o que os nossos filhos precisam com as nossas lentes sujas. Sujas das nossas emoções descontroladas. Inveja, ansiedade. Porque tal pai, tal mãe está vivendo tal experiência com o filho e eu não posso dar para o meu. Sabe o que é isso? Inveja. Ansiedade. Talvez não é aquela inveja ruim que você deseja o mal para a pessoa. Mas se você não pode ter, logo é inveja. Talvez um dia você vai ter. Então domina a sua ansiedade. Um dia você vai ter condição. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter condição de dar coisas muito boas para os filhos de vocês. Eu também quero. Mas a questão é, muitas vezes não é o que eles precisam. E nós precisamos dominar as nossas emoções. Porque é nossa responsabilidade governar os nossos filhos. Uma vez eu ouvi uma frase do Leandro, e ela é muito boa. Ela fala assim: melhor do que gastar com eles é se gastar por eles. Melhor do que gastar com os seus filhos, comprar tudo que eles querem. Porque eles vão no shopping e eles pedem tudo, eu sei. Até no dia que a gente combina, lá em casa a gente tem um combinado. Hoje não vamos comprar nada. Combinado, Thalissa? Combinado. Combinado, Theodor? Combinado. Mas a gente chega no shopping e eles ficam assim: não, só vou te mostrar, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cada passo que a gente dá, não, só quero te mostrar, vem aqui, vem aqui. Nem assim quando a gente combina e eles aceitam, não funciona, a gente não anda no shopping. Porque tudo eles querem mostrar pra gente. E eu sei que é satisfatório a gente dar coisas boas para os nossos filhos. Mas para isso, para que a gente chegue lá, a gente não pode ter sido levado por emoções. Senão a gente só vai criar filhos que também não sabem lidar com emoções. A gente vai criar filhos consumistas e ansiosos, que não sabem lidar com o fato de um dia ir no shopping e não comprar nada. Que faz bem parte da vida. Muitas vezes eles não precisavam de nada disso, mas eles precisavam de um abraço, de uma correção. E eu conseguiria ser mais sensível e mais efetiva nessa relação se eu tivesse com as minhas lentes mais limpas de mim mesma. Sabe, eu já errei, já estourei, já perdi o controle. Eu já errei, Larissa. Eu não sei controlar meus filhos. Eu erro porque eu amo demais. Eu já fiz tudo aqui. Tudo que você falou para não fazer, eu já fiz. E agora? E agora? Eu não consigo parar de fazer. Eu sou assim. Eu sou bravo. Pavio curto. Ou então, o meu marido já é muito bravo. Daí eu sou muito mole. Daí a gente briga. Deixa eu te falar. Você cometeu esses erros? Pede perdão. Sabia que a gente pode pedir perdão para os nossos filhos?
Eu sou fruto de um lar, de uma casa, onde existia um pai e uma mãe que foram muito incríveis. Eles direcionaram 4 filhos e hoje os 4 servimos a Jesus. Mas eles cometeram erros. E eu tive uma criação regada de uma mulher simples, com lágrima nos olhos, olhando para mim, falando: filha, me perdoa. De um pai humilde, trabalhador, guerreiro, pouco bravo, cabra macho, poucas palavras, mas todas as vezes que ele estava diante de Jesus, com os olhos cheios de lágrima, muitas vezes ele falou: filha, perdão. Eu nem falo tanto que eu te amo, mas eu amo você, me perdoa. Sabe, isso não fez de nenhuma forma meu pai e minha mãe perderem a autoridade sobre mim. De nenhuma forma fez com que eles fossem menos autoridade, menos importante, menos pais. Muito pelo contrário. Me ajudou na minha formação como ser humano e me ajuda hoje como exemplo para que eu seja como os meus filhos. Então não demora para pedir perdão. É uma luta de orgulho, porque é o filho que você está educando e você não quer mostrar para ele que você erra. Por quê? Ensinar para ele que você erra faz ele ter a consciência de que ele também pode errar e ele também pode pedir perdão. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele perdoa, e Ele perdoa, e Ele perdoa, e Ele perdoa. Tantas vezes Ele já nos perdoou. Podemos pedir perdão. Se você pede perdão, você automaticamente ensina o seu filho a perdoar. Segundo ponto. Primeiro, então, promover um lugar de paz e de proteção. Segundo ponto, repreender mentiras. Repreender mentiras dentro do seu lar. Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa autoridade, pai, mãe. Repreender mentiras. Existe algo que é muito comum nesse tempo. Muitas coisas que a gente olha para o lado e a gente considera comum. Mas o comum não é normal. Ou pelo menos não deveria ser no nosso lar. Quem define o que é normal? Quando eu abro a janela e olho para fora como o mundo está? Ou a palavra de Deus que calça a minha vida, que guia os meus passos, que orienta a minha família? Se o que eu estou vendo para fora da janela não condiz com o que está escrito na minha Bíblia, então eu não posso considerar normal. Então eu posso sim repreender dentro da minha casa e sobre a vida dos meus filhos, porque se não é normal, eu não quero viver. Se não é normal, não estamos sujeitos a essa sentença. Por mais que ainda seja muito comum dentro da nossa casa, eu vou profetizar como mãe. Eu vou profetizar como pai. Eu vou me posicionar dentro do que é minha responsabilidade e eu vou fazer isso parar de ser comum. Porque isso é mentira de Satanás e eu tenho poder, porque Deus me deu. Deus deu a cada um de vocês de repreender essas mentiras. E o que são essas mentiras, Larissa? Pode ser comum que crianças desrespeitem a autoridade, professores. Pode ser comum, mas não é normal. Você pode dizer: ai, meu filho tem uma personalidade forte. Mas ele não pode, você vai ter que educar. Teodorzinho, pecadorzinho, 1 ano e meio, ele andando aqui por essa igreja. Ele encontrava umas menininhas menorzinhas que ele e fazia assim, ó. De propósito, gente. Pensa. Na escola, a tia Aline sofreu, porque batia nos amigos. 1º ano ele batia. Sabe o que a gente fez? Filho, vem aqui. Isso não é normal. Na nossa casa a gente não bate em pessoas, a gente não agride o outro. Você precisa respeitar os seus amigos. Então a gente educou, a gente ensinou, a gente disciplinou. Muitas vezes a gente precisou tomar medidas um pouco mais duras, mais severas, uma conversa mais séria.
uma chamada, um posicionamento. Quantas vezes o André colocou nariz com nariz e falou: cara, pelo amor de Deus, você é homem. Você não bate, cara. E mulher, você não bate nos seus amigos. Teodoro, você precisa respeitar as pessoas. Nossos filhos são nossa responsabilidade. Não coloca a culpa no horóscopo, pelo amor de Deus. Não coloca a culpa lá, o que é temperamento? Ah, ele é sanguíneo. Sangue de Jesus é mais forte que o sanguíneo do seu filho, irmão. Em nome de Jesus. É nossa responsabilidade. Pode ser comum, mas não é normal. Pode ser comum crianças não saberem quem é Jesus e a verdade de sua palavra. Mas os meus filhos conhecerão Jesus. Os nossos filhos conhecerão Jesus. Pode ser comum, até mesmo líderes, entorpecer o filho de celular e de tela para deixar você tendo mesas super profundas com Jesus. E eu não estou falando do uso moderado disso, eu estou falando de pessoas, ai, tá nervoso, tá bravo, tá irritado, ai, não me dá paz, ai, eu estou fazendo a obra de Deus. E você não está fazendo Jesus conhecido pelo seu filho? Tem muita gente que a única vez que o filho escuta uma história de Jesus é no domingo, no Poeminhas. Meu irmão, não é compromisso da igreja ensinar o seu filho sobre amar Jesus. Mas é um compromisso nosso, diário. A Tatá, ela gosta muito de ler. Há tempos atrás ela tinha dificuldade com leitura sem imagens. Ela gostava muito de leitura com imagens. Então a gente incentivou muito. Biblinhas ilustradas. Bastante coisa, bastante cor. Vai, filha. Mas de repente chegou um momento, ela estava ali entre os 9 e 10 anos. Falei, filha, vamos ser mais intencional, vamos mudar para a Bíblia de papel, para a Bíblia tradicional. Ela, eu não gosto muito. Fomos desenvolvendo. E tinha dias que eu passava pelo quarto dela, ela estava lendo assim, ó. Tipo, com a Bíblia aberta aqui, fazendo outras coisas, distraída. Então eu chegava pertinho dela e falava, filha, sabia que às vezes eu também tenho dificuldade de ler a Bíblia? Sabe, gente, não adianta achar que porque ela é filha de pastor, ela vai amar Jesus só porque ela está nessa sentença de filha de pastor. E não dá para eu obrigar que ela ame Jesus porque eu sou pastora. E não dá para eu mentir para ela que às vezes eu não me distraio lendo a Bíblia porque é mentira. Isso não vai surgir fruto na vida dela. Isso não vai fazer ficar mais fácil para ela. Então eu sentei lá e falei, filha, sabia que eu também tenho dificuldade de ler a Bíblia? Sabia que até hoje eu não entendo muito os livros dos profetas, eu me confundo. A leitura de Levítico, de Êxodo é um pouco cansativo. Não, Êxodo eu gosto. Números, Levíticos. Eu amo a Bíblia, gente. Eu amo toda a Bíblia. Mas tem alguns livros que eu tenho mais dificuldade. E eu não excluo eles da minha leitura, eu leio mesmo assim, foi o que eu disse para ela. O meu intelecto pode não processar tudo, mas o meu espírito recebe. E é o que você precisa fazer. Você precisa alimentar o seu espírito, filha. Então eu falo de uma dificuldade, mas eu não posso deixar ela achando que é chato. Eu preciso trazer esse estímulo, isso é vida. Isso é vida de Deus, filha, é isso que me sustenta, é isso que sustenta o seu pai. E é isso que vai sustentar a sua vida. Você precisa amar a Bíblia. E aí eu saía do quarto e via ela renascendo de novo, o brilho voltando. E ela se dedicando mais. É uma construção. Pode ser comum crianças não saberem quem é Jesus, mas os nossos filhos saberão, porque nós vamos cultivar no coração deles. Porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro, discipular todo mundo, tá todo dia na igreja, e daí de repente quando seu filho se tornar um adulto, você querer que ele ame Jesus se você não cultivou isso na infância dele. É sua responsabilidade, papai e mamãe. Pode ser comum, em alguns casos, filhos acharem que existe filho preferido. Pode ser comum, mas
pai e mãe, essa mentira precisa cair do nosso meio, quem tem mais de um filho. O meu pai sempre foi muito rigoroso com isso. Não existe filho preferido nessa casa. Éramos 4, penso que era facinho começar essa competição. Quem tem mais de 2, mais de 1, 2, 3, sabe como é que é? Mas isso nem por um minuto podia passar despercebido sobre os olhos do meu pai. Ele repreendia: isso é mentira. E deixa eu falar, se existe algum tempero no seu coração, pai e mãe, você precisa repreender isso. Porque tem que ser mentira. Os nossos filhos não precisam ser tratados com igualdade, porque eles são diferentes. Eles precisam ser direcionados de forma única, porque são diferentes. Mas não pode existir no meio deles, isso não pode cair no coraçãozinho deles, que existe um preferido. Isso não é brincadeira, isso não é normal. Sabe o que aconteceu na Bíblia com o exemplo onde tinha um filho preferido do pai e um filho preferido da mãe? Destruição. Se você tem curiosidade, leia a história de Jacó. Jacó e Esaú. Esaú, o filho preferido do pai, Jacó, o filho preferido da mãe. Destruição. Briga, confusão. Sente com seus filhos, converse com eles, escute eles. Uma vez o Teodoro veio bem quietinho assim: mamãe, eu e a Tatá podemos assistir tal filme? Eu falei, pode. Aí ele virou para ela e fez assim, ó. Eu falei, ah, Tatá, você mandou seu irmão pedir para mim. Por quê, filha? Ah, porque você só faz o que ele quer. Eu, mentira? Vem aqui, vamos conversar. Você está se sentindo assim? Escutei, porque é importante escutar. Escutei. E comecei a trazer contrapontos para ela. Mas lembra tal dia que você me pediu isso? Eu fui com alegria fazer. Filha, eu tenho tanto prazer em atender os seus pedidos. Não todos. Mas eu tenho muito prazer em atender os seus pedidos. Tanto quanto do seu irmão. Pelo amor de Deus, você pode vir falar direto comigo. Você não precisa pedir para o seu irmão. Vamos lá, papai e mamãe, em nome de Jesus, Deus te deu autoridade para repreender essa mentira dentro do seu lar. Seus filhos precisam ter consciência de que vocês os amam. Pode ser comum crianças o dia todo na tela do celular, no computador, no videogame, mas isso não é normal. Depois a gente vai esperar um posicionamento dos nossos filhos, mas eles estão até embriagados. Sabe quando a gente sai, depois de trabalhar muito na tela do computador, e sai com o olho assim, a mancha roxa? Imagina as crianças. Inclusive o celular da Tatá tem uma função que é muito legal, que você, se fica muito perto do celular, ele manda afastar. Achei muito legal. Às vezes eu vejo o Theo tá jogando, porque meus filhos usam tela. E às vezes eu vejo o Theo jogando, ele tá jogando assim, ó. Para dar a distância que o celular pede. Achei muito legal, inclusive. Fica a dica para você que gosta de deixar seus filhos jogar de vez em quando. Mas não é normal a gente entorpecer os nossos filhos para ter paz. Só porque você teve um dia difícil do trabalho, você não tem o direito de tirar do seu filho o relacionamento que ele precisa ter com você. Eu percebo que às vezes o Theo e a Tatá pedem televisão, pedem videogame, e eu dou uma resistida, eles não gostam, fica um pouquinho frustrado, fica triste. Mas passa 20 minutos, eles estão brincando. Então, pega essa dica, segura 20 minutos. Segura com fé que vai dar certo, eles vão arranjar outra coisa para fazer. Talvez o seu dure um pouquinho mais, mas uma hora vai chegar nos 20 minutos. Tenha fé, pega essa para você, profetiza sobre a sua casa. Se você já perdeu o controle disso, tá tudo bem. Jesus pode te dar de novo. Se você já perdeu o controle de alguma coisa, tá tudo bem. Eu vim aqui te acordar. Eu vim aqui dizer, ei, mamãe e papai, não está normal. Isso não é normal. Jesus pode restaurar a sua casa. Temos que ser radicais com a ideia do padrão normal de um mundo caído. Temos que ser radicais com essa ideia. Não pode ser normal.
Porque nós habitamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós fazemos parte do reino de Deus. Somos povo exclusivo de Deus. Nação santa, povo eleito. Nós estamos aqui para ser reis e sacerdote. Não podemos acreditar que o mundo mudou e evoluiu. Os nossos filhos vão ser como as outras crianças. Nosso padrão de família é o céu. E a palavra proferida pela boca de Deus. Esse é o padrão de família que nós queremos seguir. Não adianta falar da boca para fora. Não adianta conhecermos a mensagem e saber recitar. Os nossos filhos irão identificar quando nós vivemos o que falamos ou não. Não adianta você tentar enfiar dogmas evangélicos no seu filho. Se ele não vê você praticando, ele não vai viver. Se ele não vê marcas do Evangelho de Jesus na sua vida, ele também não vai topar viver. Se você, pai, se você, mãe, não está fazendo essa escolha todos os dias, mas está querendo pregar para o seu filho, ele não vai viver, porque as suas palavras estão vazias de poder. Você precisa primeiro topar, para depois você conseguir transferir. Você precisa levantar um altar do Senhor na sua casa, para depois conseguir, sem fazer tanta força, com que tudo isso escorra, com alegria, como esperança, como rios de água viva pela sua casa. Mesmo que eu não acredite, mesmo que pareça distante, ou até mesmo se nós perdemos o controle, o nosso Deus pode restaurar todas as coisas. O nosso Deus pode restaurar todas as coisas. E se você não está acreditando agora, enquanto eu estou falando, eu acredito por você. Eu acredito por você. E eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo vai te convencer ao passar dos dias. E você vai voltar a governar os seus filhos. E você vai provar de milagres. E você vai testemunhar. E pessoas vão viver através do seu testemunho. Em nome de Jesus. Não importa a sua condição. Não importa. Terceiro ponto. Quebrar ciclos que não foram estabelecidos por Deus. Eu precisei identificar um trauma que aconteceu na vida da minha mãe. E ela não conseguiu me ajudar a me desenvolver numa área da minha vida. E se eu não identificasse isso, se eu não rompesse esse ciclo, eu ia cometer a mesma falha com a minha filha. Eu compartilhei recentemente nas minhas redes sociais esse breve testemunho. Minha mãe perdeu uma filha. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas de tudo que podia acontecer com ela. Ela podia ter desenvolvido depressão, síndrome do pânico, ansiedade, ou ser uma mulher amargurada. Eu não sei se algum de vocês aqui viveu essa situação de perder algum filho. Mas se você não viveu, você consegue imaginar muito vagamente o que é perder um filho. É uma dor muito grande. E a minha mãe viveu bem. Ela ama Jesus, ela ama os filhos. Ela é um testemunho vivo da glória de Deus. Mas uma área da vida dela ficou travada. Que era a área de... Ela não quis mais se cuidar. Ela não quis mais... cuidar, aquele autocuidado, sabe? Se arrumar, se vestir, fazer um corte de cabelo legal, pintar as unhas. Ela foi entregando a vaidade dela. E eu, uma menina no meio de 3 homens, de um pai cabra macho, eu vivi esse ciclo. Eu segui essa linhagem. Então meu cabelo era desse tamanho, meu pé vivia preto, as minhas unhas roídas. E eu não gostava, eu achava que essa era a nossa essência. Eu falava, eu gosto de ser assim, eu sou simples mesmo. E aí eu conheci meu marido. E a gente viveu um longo processo no Senhor. E Ele foi me trazendo esse olhar. Que Jesus estava na beleza. Que me vestir bem, me cuidar. Transferir a mensagem da excelência de Cristo. Do amor do Senhor.
que isso fazia bem para o nosso casamento, que isso fazia bem para mim. E eu fui vencendo isso, mas para isso eu precisei romper um ciclo. E hoje eu consigo desenvolver isso com a minha filha. Inclusive hoje existe uma relação onde eu também ajudo a minha mãe a vencer isso. Porque eu entendi que um ciclo precisava ser rompido. Porque Jesus me mostrou e eu me permiti viver esse processo, que não é fácil. É muito mais fácil permanecer onde você está. Porque, como eu disse, eu achava que eu gostava de ser assim. Eu achava que fazia parte de mim. Mas era um trauma vivido lá pela minha mãe, que acabou escorrendo para mim. A culpa não foi da minha mãe. O Senhor trouxe essa plena certeza para mim. Mas cabia a mim responder. Eu não podia terceirizar isso para minha mãe. Então o Senhor vai mostrar para vocês ciclos que precisam ser rompidos. E às vezes não foi culpa sua. Mas também não foi culpa do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia. O Senhor vai te mostrar, você vai identificar e você vai precisar caminhar para o rompimento. Porque senão esse ciclo permanece dentro do seu lar. Muitas vezes recebemos um chamado do Senhor para quebrar um ciclo. E isso é muito específico. Pode ser algo que te marcou de uma forma muito ruim, mas também pode ser uma coisa que te marcou de uma forma muito boa. Você vive uma relação tão incrível com a sua mãe ou com o seu pai que você não consegue viver seu novo ciclo, que é a sua família, seu marido. Você está preso àquela relação que foi tão incrível e você não consegue fluir. Jesus quer falar nessa noite com alguns de vocês para romper ciclos, cortar laços que já não fazem parte do plano dele para sua casa. Você não sabe por onde começar. Você não recebeu as instruções necessárias, mas Deus te dará graça e abençoará muitos, porque você não recebeu de forma natural, mas por um milagre do Senhor. Hoje, por um milagre, porque não recebi de forma natural, eu não consigo só desfrutar dessa cura, dessa abundância sobre a minha vida, como eu tenho partilhado disso com outras pessoas, e outras pessoas têm enxergado o valor disso. Jesus pode te levantar na sua fraqueza, na onde você tem tropeçado, para não só ser resposta a Jesus, mas ser usado na vida de outros, para gerar vida. Talvez algum outro pai, uma outra mãe perto de você. Talvez voltar a ver os seus filhos florescerem, porque o que eles precisam é que você rompa algum ciclo que Jesus não trouxe para você. Segunda Coríntios 5,17 vem falando assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meus amigos, o que foi bom e o que foi ruim precisa ser deixado para trás. Existem coisas novas para vocês viver. Existe uma fonte inesgotável de vida nessa noite e você precisa tomar posse dela. Aleluia. Precisamos ser possuídos pela força que vem de Deus para quebrar ciclos que não foram estabelecidos por Ele. Sejam quais forem esses ciclos, bons ou ruins. Precisamos entender quem conduz a nossa casa, quem conduz as nossas emoções, quem conduz os nossos sentimentos, quem governa os nossos lares. Com o tempo, ciclos que não foram quebrados acabam se tornando correntes fortes que nos separam de receber e de desfrutar da plena vontade de Deus. Se você tratar isso como algo normal, algo que faz parte da minha história, eu respeito, faz parte da minha vida, deixa quietinho aqui, eu não quero mexer não. Isso pode te impedir de viver e desfrutar da melhor estação da sua vida. A mudança para toda a sua história, o seu relacionamento com os seus filhos pode estar a um passo, mas você precisa desejar, você precisa pedir e você precisa desfrutar. Sabe, meus amigos, os nossos filhos são nossa responsabilidade, eles não são a nossa vida. Os nossos filhos são a nossa responsabilidade,
mas eles não são um troféu para ser elogiado pelos outros. Nossos filhos são nossa responsabilidade, mas eles não são o objeto de satisfação da nossa vida. A consciência de vida espiritual dos nossos filhos, a consciência de quem é Jesus, é nossa responsabilidade. Precisamos nos posicionar nisso. Os nossos filhos são nossa responsabilidade e eles nasceram para manifestar a glória de Deus. Eu não sei se vocês estão me entendendo, eu não sei se vocês estão realmente entendendo essa atmosfera que foi tão trabalhada, que foi tão cultivada, para que vocês aqui, abraçassem com os 2 braços bem fortes e falassem: Jesus, eu acredito. Eu acredito nessa vida mais alta, nessa vida completa. Eu acredito, Jesus, numa vida onde as emoções não guiam a minha casa. Eu acredito numa vida mais leve, onde emoções não são ignoradas, elas são tratadas. Jesus, eu nem sei se eu consigo, eu nem sei se eu sou forte o suficiente, mas eu quero tomar posse dessa palavra, eu quero viver algo mais com os meus filhos. Eu quero que esse Dia das Crianças seja marcada não pelos presentes mais incríveis que eles ganharam, mas por uma virada de chave poderosa na nossa casa, aonde Jesus tem mais espaço para governar e aonde nós conseguimos nos entrosar mais, desfrutar mais. Mesmo que a situação financeira não mude, mesmo que as situações que nos angustiem não deixem de existir, nós podemos viver algo mais no nosso dia a dia ordinário. Quantos creem nisso? Nós podemos, vocês não estão crendo, eu acho. Nós podemos viver mais no nosso dia ordinário com os nossos filhos. Quantos creem e recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Salmos 55, 22 diz assim: entreguem suas preocupações ao Senhor e Ele os sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Eu quero orar com você, papai e mamãe. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Pai, pelo poder santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu não sei se corações aqui estavam abertos, eu não sei se pessoas estavam realmente conectadas com o que está sendo liberado, Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua soberania, pela sua majestade. Mas, Pai, eu clamo mais uma vez, Senhor, juntamente com o time de Poeminhas, Pai. Eu clamo mais uma vez, Senhor Jesus, por uma nova porção, por um novo entendimento, Jesus. Por poder de Deus derramado nessa casa sobre esses pais, sobre a minha vida, sobre os pastores dessa casa, sobre os líderes, sobre a casa da Aline, Senhor Jesus, sobre a casa da Raíssa, que está gerando um bebê, sobre a casa da Laura, da Alexa, de todos os pastores dessa casa, de todos os líderes, de todas as pessoas que estão aqui representando uma família, todos os voluntários que estão servindo que ainda não têm filhos. Pai, eu te peço que essa graça se estenda a quem está servindo e não ouviu essa mensagem, Pai. A sua graça, papai, que tem nos entregado tudo, Jesus. Tudo que nem podíamos sonhar ou imaginar, temos desfrutado pelo seu amor, pela sua bondade e graça. Eu peço, reparta entre nós mais uma vez. Faz o milagre da multiplicação, papai. Que os teus filhos possam levar alegria, esperança, uma convicção de que a sua palavra é poderosa e eficaz. Quebra qualquer jugo, quebra qualquer barreira, quebra qualquer dificuldade que esses pais possam estar tendo com os seus filhos. Empodere o Senhor Jesus com a tua palavra, Senhor. Coloque neles o fogo ardente de enfrentar os desafios, amando como o Senhor ama, sonhando os sonhos do Senhor, governando o padrão bíblico, amando o padrão bíblico, desfrutando o padrão bíblico. Por favor, papai, que os meus irmãos, que os meus amigos
papais e mamães, consigam, Jesus, entender os tempos, desfrutar de toda a ajuda que eles têm agora e controlar, Senhor Jesus, suas emoções. Viver uma vida que todo o seu corpo, todas as suas emoções, todos os seus dias glorificam o seu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.